início. Gente, boa noite, bem-vindos para mais uma live, né? Eu tô com saudade de vocês, eu tirei férias, fiquei 10 dias fora, né? Então a gente ficou bastante tempo sem live. E é impressionante, gente, como que é muito gostoso tirar férias, né? Mas como que a nossa rotina também faz muita falta. Então no finalzinho eu já tava com saudade de vir, conversar com vocês, fazer meus vídeos e tudo isso. Quem aqui tá participando da live pela primeira vez? Quem nunca participou de uma live minha e tá aqui pela primeira vez? Me conta. Sejam muito bem-vindos, né? Todos os diamantes que já estão acostumados a me acompanhar, todos os novos diamantes que estão aí chegando. Espero que vocês saiam dessa live, né? Com bastante crescimento pessoal, boas reflexões, tá, gente? Uma coisa que eu sempre falo, né, pra vocês. Ai, Vera, que bom, bastante gente nova, Carol nova, Roberta nova, que bom, viu? Fico feliz de vocês estarem aqui. Uma coisa que eu sempre falo, né, é que todas as minhas lives, todos os meus conteúdos, eu busco ser muito didática, porque a intenção é que vocês saiam daqui com mais crescimento, né, para que vocês estejam mais próximos do autoconhecimento, da saúde emocional na vida de vocês. E, gente, eu escolhi esse tema de hoje porque, afinal, os vínculos nos impactam demais. Né? Eu fiz uma caixinha de pergunta há pouco tempo atrás, perguntando, né, sobre as frustrações que vocês já sentiram dentro das relações, né? Seja relações amorosas, seja relações de amigos, de família, né? A gente, nos vínculos, de uma forma geral, nos impacta muito na vida. Afinal, nós somos seres sociais. Temos uma demanda de se vincular muito forte. Boa parte das nossas demandas emocionais são atendidas nos vínculos, né? Então, eu perguntei assim, foi uma enxurrada, né, de pessoas trazendo aí frustrações, né, frustrações, ou seja, sentimentos que ainda estão ali, que ainda marcaram a vida daquela pessoa, né. Então, a gente vai falar sobre dois aspectos hoje, que são aspectos, assim, que sempre aparecem, né, na clínica e que impactam muito a saúde emocional da pessoa e a forma que ela se vincula. Um é as frustrações. O que a gente tem feito com as nossas frustrações? Porque, gente, a frustração, ela faz parte da vida. E não é a ausência da frustração que vai gerar saúde. E sim como a gente lida com as nossas frustrações, com as emoções que as frustrações geram, que são emoções de dores, né? Ou seja, tristeza, raiva, medo. Todas essas são emoções dolorosas que estão incluídas, né, quando a gente se frustra. A questão da nossa saúde emocional é o que a gente faz com elas. E hoje a gente vai dar uma aprofundada nesse ponto, porque eu quero que vocês saiam aqui refletindo sobre o que vocês têm feito com as frustrações que vocês vivem. E outro ponto que impacta também muito a nossa saúde emocional e os vínculos são as expectativas. Será que a gente está tendo expectativas disfuncionais ou nossas expectativas estão acontecendo de uma forma funcional? Então essa também é uma coisa que eu quero que vocês saiam aqui com clareza. Qual é a diferença dos dois? Por que algumas pessoas têm expectativas disfuncionais? Isso gera muito sofrimento, porque faz com que a gente fique repetidamente frustrado quando a gente tem expectativas que não são atendidas, né? Então a gente precisa estar atento. Será que as minhas expectativas estão dentro, né, de um contexto saudável? Será que elas estão disfuncionais? Por que isso acontece? Como resolver isso? Tá bom? Então eu peguei esses dois pontos que são fundamentais pra gente trabalhar e sair daqui mais saudável, mais conectado. Gente, muitas pessoas têm me perguntado, e eu vou aproveitar agora o iniciozinho da live pra esclarecer um pouco. Muita gente tem me perguntado sobre a segunda turma, tá? Da mentoria Reconexão. Então, assim, a mentoria Reconexão, ela é feita em grupo, né? São 7 encontros ao vivo, onde eu escolhi temas, né, que ajudem vocês a desenvolver o autoconhecimento e assim, então, né, conseguir conquistar mais a sua saúde, a sua autonomia, né, o seu poder pessoal, a sua autoestima, né, a partir desses processos de autoconhecimento. Então, muita gente tem DRIA e a segunda turma e etc. Eu tive um imprevisto, tá, gente? Então, assim, a pessoa que eu trabalhava no primeiro lançamento, acabou que a gente não fechou o contrato de novo e por isso tá demorando um pouquinho pra sair a segunda turma. Eu tô desenvolvendo, então, ali um outro vínculo com outra pessoa pra poder fazer, então, o lançamento da segunda turma, tá? E aí eu vou estar avisando vocês aqui sempre nas lives, nos stories, em tudo, tá bem? Então, vamos começar?
Gente, eu vou pedir pra vocês começarem mandando aviãozinho. Manda aviãozinho pra uma pessoa que você sabe que vai gostar de assistir esse vídeo, que precisa, né, melhorar, que tem reclamado e precisa melhorar um pouco na forma que se relaciona. Ou aquela pessoa que tá ali há muito tempo amarrada numa situação antiga e que não consegue superar, né? Uma pessoa que tem dificuldade de se vincular ou que tá sempre envolvido em relacionamentos destrutivos, tóxicos. Tudo isso vai ajudar hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, eu escolhi, né, esses dois temas exatamente porque eles impactam muito a forma da gente se relacionar. Eu vou começar falando um pouco sobre frustração. Depois a gente vai falar sobre expectativas, beleza? Gente, eu convido vocês a ficarem muito à vontade, tá? Então, assim, comentem, participem. Vocês vão ver que nem sempre, eu já vi que tem um pessoal aqui que comentou. Nem sempre, gente, eu vou conseguir estar respondendo vocês assim de imediato, porque às vezes eu tô no meio de uma reflexão e fica ruim de eu responder, parar e responder. Mas aí eu depois, com o tempo, paro, vou lendo o que vocês escreveram e vou respondendo, tá bom? Tá, a Rafaela mandou, recém-formada e cheia de seguranças, por isso me chamou a atenção esse tema. Legal, top. Acho que pode ajudar realmente em vários pontos, tá? Aí ela falou assim, cada vez mais percebo quanto minhas questões emocionais afetam minha insegurança em atender. Você tá formada em psicologia, Pamela? Porque atendimento, né, gente, pode ser muitas coisas. Mas com certeza, olha, esse é um aspecto fundamental, né, de pessoas que tratam pessoas, né, sejam psicólogos, sejam outras pessoas da área de saúde, né, existem também várias outras profissões que também atendem pessoas. É muito importante que a gente esteja saudável, né, com a gente tem que estar muito realmente saudável com a gente para que não aconteça transferências dentro do, né, então, por exemplo, às vezes acontece de um paciente sair, né, vamos dizer assim, uma nutricionista e um paciente sai. Se ela tá insegura com ela, o que ela pode identificar dessa saída, né, a partir dessa frustração de um paciente que não quer estar mais com ela? Ela pode estar definindo ali o valor dela, vivendo aquela frustração para nutrir uma neurose dela, que é, eu não sou bom o suficiente, né, tem algum problema comigo. Então a gente tem que estar muito bem resolvido na nossa autoimagem, na nossa autoconfiança, para lidar com pessoas. Senão a gente fica só absorvendo as questões dos outros. E veja, gente, vai ter sempre pessoas para valorizar nosso trabalho, assim como nosso valor, né? Não no trabalho, não só no trabalho, mas a nossa amizade, né? O afeto que a gente tem para oferecer. Como vão ter pessoas também críticas, abandonadoras, agressivas, desqualificadoras. E aí a gente tem que estar bem com a gente para que a gente possa ter aí uma fronteira vital, que quer dizer o quê? A gente sabe se diferenciar. Senão a gente fica só nutrindo as nossas dores com a vivência aí de outras pessoas, as questões de outras pessoas, tá? Então eu acho que pode te ajudar muito nesse ponto, tá, Pamela? Bom, vamos lá, gente. Eu sempre gosto de começar a live com uma frase. E a frase que eu escolhi pra gente começar hoje ela fala um pouquinho sobre a questão da frustração. Fala assim: não podemos permitir que as percepções limitadas de outras pessoas nos definam. Exatamente isso que eu tava falando agora pra Pamela. Por que a visão limitada de outra pessoa? Porque às vezes, gente, a pessoa vai ter uma ação com a gente a partir de um pequeno conhecimento dela com a gente. Foi uma coisa que aconteceu até na viagem agora e me gerou uma reflexão muito legal, que é assim, por que é tão incômodo pra gente, né, a gente ser mal vista? Por que é incômodo pra gente uma pessoa sair, né, a passar pela nossa vida e ter uma visão negativa da gente? Muitas vezes, gente, esse incômodo de ser mal visto tá relacionado a qual lugar que eu me coloco como valor na vida. Ou seja, se a gente entende que o que define o nosso valor é sempre sermos aprovados, é sempre sermos bem vistos, bem quistos, sempre estarmos agradando, ser mal visto é uma coisa que incomoda muito. O que aconteceu nessa viagem? A gente estava num hotel, né? Num dos dias estava eu e o Júlio no hotel. E aí a gente passou o dia todo na praia. E aí a gente voltou no hotel e ele tinha, assim, um terraço muito bonito, com piscina, com tudo. E aí a gente subiu pro terraço. E a gente tinha um pessoal num canto de lá, a gente ficou no canto de cá e colocou uma música baixinha. E eu até falei, amor, vamos ficar atento, né? Caso alguém reclame, etc, da música, a gente desliga, enfim. Mas tava baixinho, tava tranquilo, todo mundo ficou tranquilo ali com a música, etc. Até que teve uma mulher, né, mais velha, que
se vestiu assim, deu pra ver que ela tava um pouquinho irritada. E ela passou pela gente, ela não tinha falado nada até então, né? E ela passou pela gente e só falou assim: vocês estão em ambiente público, tipo assim, em ambiente mais pessoas, tipo, reclamando porque o som tava ligado, né? E aí, imediatamente eu retruquei, falando: olha, você podia ter avisado pra gente, que a gente se ligava. Mas enfim, ela já veio muito reativa e muito agressiva. E não foi isso que me incomodou. O que me incomodou depois foi o sentimento que eu fiquei, que foi um sentimento de... Eu fiquei... A visão que aquela pessoa teve de mim naquele momento foi uma visão de uma pessoa desrespeitosa, de uma pessoa ruim, de uma pessoa desagradável. E aí eu fiquei atenta a esse sentimento. Eu falei, nossa, por que que isso tá me incomodando? Porque ser mal visto é uma coisa que incomoda. Porque a gente aprende, né, gente, de que nosso valor depende de como os outros nos veem. Isso é parte do processo de codependência. E isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar aqui em relação às expectativas, né? Porque essa codependência muitas vezes faz com que a gente tenha expectativas disfuncionais. Então, esse é um ponto muito importante, que é, então, nesse caso que a Pamela trouxe, né? Que é exatamente a gente conseguir diferenciar quem sou eu e quem é o outro. Quanto mais autonomia emocional eu tenho, menos frustrações nesse sentido eu vou ter. Sabe? Porque às vezes algumas dessas frustrações, gente, são frustrações que falam muito mais sobre mim do que sobre a atitude da pessoa. Porque a gente não tem controle das atitudes das pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu com muitos anos como psicóloga, não levo mais para um lado pessoal, ou não me dói quando um cliente sai, né? Quando um cliente decide sair mesmo sem alta. É uma coisa que acontece pouquíssimas vezes, mas acontece por quê? Porque o processo terapêutico, gente, é uma decisão pessoal. A gente tem que estar com muita disposição para se conhecer, para se responsabilizar, para mudar a nossa vida, sabe? Para conquistar as nossas coisas, para sair da nossa zona de conforto, de ser agradável, ou de ser controlador, ou de ser submisso. Então tem que ter muito desejo, muita vontade. Às vezes o outro não tem esse desejo. E eu vou continuar sendo uma psicóloga. Então eu não vou estar ali para manter aquela pessoa na zona de conforto. Eu vou estar ali para fazer questionamentos importantes, com acolhimento, com afeto, mas ainda assim com questionamentos. Então, a indisposição dessa pessoa, né, em fazer essas reflexões, e é isso uma coisa que eu sempre falo, terapia não vai ser para todo mundo mesmo, é para quem quer, é para quem tem disposição. Vocês, 22 pessoas que estão aqui na segunda-feira, 8 horas da noite, querendo entender um pouco mais das suas dores, isso é poder pessoal. Isso é poder pessoal. Aí imagina se todo mundo que não quer fazer, eu levasse pro lado pessoal. Eu levasse pro lado de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não tô conseguindo convencer as pessoas a ficar, mas não é esse o papel. Meu papel não é de convencer ninguém a ficar. Meu papel é ser uma boa psicóloga para quem quer ficar, né? Então esse é um ponto importante, tá, Pamela, para você refletir. E muitas vezes as nossas frustrações, gente, falam muito mais sobre a gente, sobre como a gente se vê, né, do que realmente sobre o que o outro fez. Por isso que quanto mais saudável a gente tá na vida, menor impacto as coisas têm. Não porque elas não vão nos impactar, mas porque muita coisa que nos impacta quando a gente tá inseguro vão ser, vamos dizer assim, eu vou estar protegida quando eu tô segura. Entende? Eu não vou absorver aquela questão que é do outro. Por isso a frase: não podemos permitir que as percepções limitadas de outras pessoas nos definam. Então, quando a gente fica dependendo da aprovação das pessoas, né, dependendo de que a pessoa faça o que eu faria, dependendo de que as pessoas sejam sempre agradáveis, zelosas com a gente, se a gente fica, ou que estejam sempre aprovando a gente, se a gente sempre tá nessa dependência, a gente vai se frustrar muito na vida. A gente vai se frustrar muito na vida. Entende? Porque a vida é diversa. Agora, quando a gente tem autonomia, ou seja, a gente já sabe o nosso valor, o que acontece? No momento em que a gente vive uma situação frustrante, a gente vai sofrer só o necessário, que quer dizer o quê? Só o que é nosso. A gente não vai absorver também o que é do outro. O que é do outro. Porque eu posso ficar frustrada de uma cliente que eu gosto muito sair da terapia. Por quê? Porque eu gosto muito, queria muito que essa pessoa resolvesse aquelas questões, saísse mais segura, etc. Eu posso ficar frustrada com isso. Mas outra coisa é eu ficar frustrada com o sentimento de que eu não fui boa o suficiente para aquela pessoa ficar. Percebe a diferença?
Percebe que são níveis de sofrimentos diferentes, sobre coisas diferentes? Então, esse é um ponto muito importante. Pelo que você tem ficado frustrado? Será que a sua sensibilidade ao mundo está muito forte? Se você sente que tudo te impacta com muita intensidade, atenção. Provavelmente você está vivendo de forma codependente. E aí você vai ficar muito mais frustrado do que o necessário na vida, tá? Então, atenção, se você tem ficado muito frustrado na vida, assim, a falta de um bom dia te frustra, a falta de uma ligação em um dia te frustra, a falta de um elogio te frustra, né? Uma crítica de uma pessoa que nem é importante na sua vida te frustra muito. Se as coisas têm te impactado muito, se você está se sentindo muito sensibilizada a tudo que acontece ao seu redor, atenção, isso provavelmente fala mais de você do que sobre os outros. Em que sentido, né? Por que eu tenho me sentido, né? Por que o que as pessoas fazem tem me feito sentir tão mal? Entende? Então a gente tem que... A autonomia, gente, ela não deixa a gente insensível de jeito nenhum. Nós vamos ser seres emocionais e vamos, inclusive, estar mais conectados com as nossas emoções quando a gente está com autonomia. A gente não foge das nossas emoções. Mas as nossas emoções são mais saudáveis. São mais saudáveis. Isso quer dizer o quê? Elas são mais autênticas. Elas não estão ali absorvendo as atitudes e as ações do outro para te definir, né? Ou seja, eu já tô definido. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Então, se uma pessoa não dá um bom dia, aquela pessoa tá de mau humor. Não tem a ver que essa pessoa, eu não tô sendo boa o suficiente, ou essa pessoa não gosta de mim. Não. Se eu, por exemplo, uma pessoa não me chama para o aniversário, não é porque essa pessoa não gosta. Não. Esse é um ponto muito engraçado, assim, na minha vida, que acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não gostam do aniversário exatamente pela expectativa, né, de que quais pessoas vão dar parabéns, vão pro aniversário, etc. Eu costumo falar que esse medo e essa preocupação fala muito sobre escassez, né, gente? Quando a gente tá o tempo todo medindo o amor das pessoas sobre a gente, isso fala, na verdade, que a gente vive com medo de não ser amado. É escassez, é o sentimento de que a gente não merece, né? Ou de que a gente não é bom o suficiente para ser amado. Então a gente tá o tempo todo calculando quantas pessoas nos amam e como elas demonstram isso. E aí tudo vira um ponto de tensão. E tudo vira um ponto de frustração, obviamente, né? Então muitas pessoas transferem isso pro aniversário, né? Ou seja, o quanto elas são amadas vão ser definidas no dia do aniversário. Quanto que as pessoas vão expressar, né, esse amor no dia do aniversário. E aí, há muito tempo atrás, eu tinha um pouco desse sentimento, né? Se alguém não me ligasse, ou se alguém... Gente, quando eu fui, né, desenvolvendo minha autonomia, me sentindo mais autoconfiante, etc., é tão engraçado porque, assim, eu me sinto muito amada pelas pessoas que me amam. E esse amor, eu entendo que hoje eu tenho segurança porque eu me sinto merecedora de ser amada. Porque eu sei o meu valor. Porque eu sei, eu me amo. Então, eu vejo o amor de forma abundante. Percebe? E aí, como eu sinto que eu mereço e eu me sinto amada por mim mesmo, eu me permito sentir o amor dos outros. E aí, as atitudes deles, atitudes ocasionais, né? Como, por exemplo, esqueceu o aniversário, não pôde ir. Isso não me impacta mais. Não é uma coisa que me impacta. Eu me sinto tão segura naquele amor que eu tenho leveza nele. Entende? Eu tenho leveza nesse amor. Henrique, querido, que saudade. Eu tenho muita leveza nesse amor. Então, essas pessoas não precisam ficar me provando que me amam. Porque eu sinto esse amor. Eu sei desse amor. E no momento que elas têm pra me dar esse amor, eu tô aqui pra receber. Então, eu não preciso mais ficar com expectativas, né, e contando esse amor e tentando toda hora sentir que essas pessoas precisam provar. E é extremamente fragilizada pelas atitudes dessa pessoa. Porque às vezes as pessoas, gente, vão esquecer do seu aniversário, não é porque você não é importante, porque elas estão lá ocupadas na vida delas, com outras demandas, com outras coisas. Eu sou a primeira, eu falo, gente, não meça o meu amor por lembrar a data de aniversário. Meça meu amor pelo dia a dia. Porque se for por lembrança, eu na correria que eu tô, às vezes eu esqueço mesmo. E aí você começa a viver o amor com mais leveza, né? E aí você se frustra menos. Agora, Dri, tá bom.
vamos dizer assim, que eu trabalhe a minha autonomia emocional, que eu me sinta mais seguro comigo mesma, né? Que eu me sinta com uma boa autoestima, que eu me sinta merecedor, não. Ainda assim vão ter situações que vão ser extremamente frustrantes, vão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Saudade também, Rick, temos que marcar uma ligação depois. Deixa eu ver aqui, boa noite, Ida, que saudade. Gilbéria, que saudade de você. Exatamente. Ó, deixa eu ver o que a Pamela falou. A insegurança tem sido tanta de que nem consigo me disponibilizar para atender ainda. Sei que preciso primeiramente trabalhar essas questões, com certeza. Com certeza. Até porque, Pamela, olha uma coisa que é importante, gente, rapidinho, uma mini mentoria aqui pra Pamela. Olha uma coisa que é importante. Quando você vai trabalhar um cliente, quando você vai trabalhar coisas que vão fazer com que essa pessoa acesse emoções dolorosas, saia da zona de conforto, se responsabilize. Todas essas são questões que geram o quê? Resistência. Então é muito comum que o cliente resista de diversas formas. Se você entende que o seu valor depende, né, de agradar essa pessoa, você não vai estar conseguindo ter uma boa atitude como terapeuta. Porque como terapeuta, o que essa pessoa precisa sentir é confiança em você. Mas muitas vezes você vai estar falando e você vai estar pontuando e gerando questionamentos naquilo que não agrada, que é difícil para aquela pessoa. Por isso essa pessoa precisa se sentir acolhida, pelo menos na linha terapêutica humanista, né? Essa pessoa precisa se sentir acolhida, precisa se sentir seguro no ambiente, né, onde ela não está sendo julgada e sim acolhida. Mas se você tá numa codependência nesse processo, vai acabar que muitas vezes você vai ceder a pontos de resistência, né, do cliente, por medo de desagradar, por medo de ser rejeitada, e por isso precisa trabalhar bastante esse ponto, tá? Então vamos lá, gente. Tá bom, Dri. Então eu preciso de eu realmente, né, preciso trabalhar, me sinto. Agora uma pergunta pra vocês. Quem aqui se sente ou já se sentiu na vida muito fragilizada, ou seja, era impactada e se sentia frustrada, e se sentia mexido, e se sentia magoada demais, insegura demais com as relações. Quem aqui já teve esse sentimento de estar muito fragilizada na vida? De sempre ser muito impactada pelo que as pessoas fazem? Né? Porque esse é um sentimento muito comum da insegurança e da codependência, tá? Esse sentimento de que o que as pessoas fazem, acham, falam, não fazem, impacta muito a gente. Né? Ou seja, gera muita frustração. Quem aqui já teve esse sentimento? A Ide falou que já teve. Já teve ou tem, né? Iracilda. Quem mais? Isso é muito comum, e gente, sempre vou ficar fazendo essas perguntas aqui pra vocês. A Pamela. Sempre eu vou estar fazendo essas perguntas pra vocês, porque eu não quero que vocês fiquem só passivamente ouvindo o que eu falo. Eu quero que vocês reflitam isso na vida de vocês, porque é isso que vai ajudar vocês, né, a realmente sair com reflexões transformadoras, que ajudem vocês a mudar o movimento mental, emocional. Eu já me senti muito impactada com os outros. Pois é, então assim, primeiro ponto a se analisar em relação às frustrações é: as minhas frustrações estão no nível saudável ou estão no nível não saudável, codependente? Né? São frustrações razoáveis, onde de fato eu tenho motivo para me frustrar com isso, ou eu que estou muito fragilizado, muito inseguro, né, sobre o meu valor, eu que fico realmente me importando muito com o que os outros falam, pensam, acham, fazem, tá? Então esse é um primeiro ponto importantíssimo da gente perguntar. Cássia, querida, que bom que você veio. Segundo ponto, tá bem, Dri, já entendi que eu preciso de fato trabalhar a minha autonomia emocional, minha autoconfiança, né? Porque eu preciso de fato resolver isso em mim, né? Qual é o meu valor, entender quais são as minhas vivências traumáticas na vida que fizeram eu aprender, porque veja, gente, ninguém se vê de forma inferior à toa. Isso não é uma escolha, uma decisão, né? Isso não é uma falha nossa. Isso, na verdade, é consequência de dores que ainda não foram resolvidas, de traumas que não foram resolvidos. Então, uma criança que foi abandonada, que se sentiu rejeitada, que foi agredida, que foi desqualificada na sua potência, isso vai impactando a autoimagem dela, como ela se percebe. Concorda? Então, imediatamente, a gente precisa primeiro trabalhar isso, né?
Trabalhar nós mesmos. E aí é engraçado, gente, que a gente aprende o quê? Exatamente o oposto. Como que a gente aprende a tentar reverter a nossa insegurança? Convencendo os outros do nosso valor. Aí a gente se torna perfeccionista, a gente se torna agrade sempre, a gente se torna uma pessoa submissa, controladora, que a gente tem que ficar controlando o amor, né? Controlando o que as pessoas acham da gente, qual é o valor que as pessoas veem na gente. Então a gente primeiro precisa cuidar da gente, esse é o primeiro ponto. Primeiro a gente precisa cuidar da nossa autoimagem, como a gente se vê e como a gente se percebe, para que depois a gente saiba lidar de forma construtiva com as reais frustrações, né? Ou seja, não tá ali o tempo todo fragilizado, inseguro, tá? Com tudo que o outro faz, porque é isso, tá? Que a Edi tá até fazendo aqui. É muito sofrido, gente. É muito sofrido. Tudo que as pessoas fazem, falam ou não fazem, você tá o tempo todo medindo afeto. Você tá o tempo todo com medo de ser rejeitado, o tempo todo medo das pessoas não gostarem de você. O tempo todo frustrado. Isso é muito ruim. Mas isso fala sobre a sua autoimagem. Então esse é o primeiro ponto. Tá bom, então agora eu resolvi isso. Mas e se de fato eu vivi uma coisa extremamente frustrante? Né? Ou seja, por exemplo, eu fui traída por um amigo, né? E aí, ok, gente, vai ser frustrante mesmo. Eu fui abandonada por uma pessoa que era muito importante pra mim, né? Eu vivi uma situação de uma pessoa que me agrediu na frente dos outros, era uma pessoa que eu tinha consideração. Ok, são coisas graves que vão acontecer, fazem parte da vida, vão acontecer e são frustrantes. Quer dizer o quê? Gera tristeza, raiva, medo, gera todas essas emoções dolorosas. Aí é um ponto muito importante, tá, gente? O segundo ponto importante em relação às frustrações, que eu quero que vocês prestem atenção. Viver as emoções, sentir, não é um problema. Saúde emocional não tem a ver com encontrar uma forma de não sentir dor, medo ou raiva. Às vezes as pessoas acham que é isso. Eu vou encontrar uma forma de ser forte e quando eu for forte, eu não tô nem aí pro que as pessoas fazem comigo. Não é isso. O nome disso é desconexão, o nome disso é alienação, o nome disso é mecanismo de defesa, fuga. Não tem nada de saúde nisso, tá? Então entenda, a saúde não tem a ver com você alienar as suas emoções, mas tem a ver com você aprender a vivenciá-las de uma forma mais saudável. Que quer dizer o quê? Vamos dizer, gente, que eu fui traída lá no meu primeiro relacionamento. Isso é um caso real, inclusive, né? Que eu tenho conhecimento e que me choca sempre muito, porque é impressionante como a gente às vezes não percebe o impacto que algumas vivências têm na nossa vida e que a gente deixa que tenha, né? E que a gente precisa trabalhar. Então, veja, vamos dizer que lá no meu primeiro relacionamento, esse é um exemplo fictício, né? Vamos dizer que lá no meu primeiro relacionamento eu fui traída. Então, eu gostava muito dessa pessoa, me entreguei, né? Eu amava muito, eu confiava e daqui a pouco eu descobri que eu fui traída. Tá bem. E isso me gerou muita raiva, muita tristeza e muito medo de que isso aconteça de novo, ok? Como é viver essa frustração de uma forma saudável? Eu tenho que estar em contato com essas emoções. Eu tenho que conseguir expressá-las de uma forma saudável, que não seja contra mim. Qual é a forma, gente, por exemplo, de eu expressar tristeza, raiva e medo contra mim? Eu não fui boa o suficiente. A culpa foi minha. Aquela fulaninha que a pessoa me traiu é melhor do que eu. As pessoas... eu ficar, por exemplo, usando daquela dor contra mim, né? Ou seja, gente, o que os outros fazem não falam da gente. A gente pode até fazer uma análise e refletir. Olha, nesse ponto eu posso melhorar enquanto pessoa, eu posso melhorar no meu desenvolvimento, nas minhas relações. Por exemplo, posso fazer uma análise de, nossa, eu era muito controladora. Ok, eu posso fazer essa análise pessoal, mas eu achar que uma coisa justifica a outra, aí a gente tem que tomar cuidado, porque não é bem assim. Cada pessoa tem sua responsabilidade. Uma relação, ela é feita de duas pessoas que coexistem nela, né? Ou seja, existem simultaneamente nela. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, uma das formas da gente viver a frustração de forma negativa é a gente usar daquela vivência para ficar alimentando as nossas próprias inseguranças e desqualificações pessoais que a gente faz com a gente.
Uma outra forma, gente, é a gente acabar deixando que aquela situação se torne um trauma. O que quer dizer? Quer dizer que aquilo teve um impacto na minha vida e teve um impacto negativo e eu não soube lidar, ou seja, viver essas emoções de forma que eu sentisse, expressasse, crescesse e me libertasse, ou seja, deixasse aquelas emoções irem. A pior forma de viver uma frustração, gente, é deixando que ela se torne um trauma, que quer dizer o quê? Define como eu vejo as relações. Então, eu fui traído lá aos meus 14 anos de idade e agora nunca mais na vida eu vou confiar numa pessoa. E agora nunca mais na vida eu vou me sentir merecedor de afeto, vou sentir que eu sou boa o suficiente para ser amada. E agora eu vou desenvolver um mecanismo de defesa de ficar para sempre solitário ou de me tornar uma pessoa abusiva, porque muitas pessoas entendem o que disso? Ou eu sou traído ou eu traio. Então agora eu vou ser uma filha da puta. Vou trair todo mundo, não quero nem saber, vou me relacionar, não vou ter responsabilidade afetiva, vou fazer o que eu quiser. Como se isso fosse, né, gente, resolver. Na verdade, você só tá se tornando uma pessoa tão negativa quanto a outra que passou pela sua vida, né? Então, a grande questão das frustrações é a gente conseguir viver as emoções que incluem essas frustrações sem deixar que isso, gente, defina as nossas vidas, impacte eternamente. Então, assim, além daquela pessoa ter me gerado um sofrimento, ela agora tem um impacto em gerar um sofrimento pro resto da minha vida, porque eu nunca mais vou me sentir segura numa relação, porque eu nunca mais vou me permitir viver o afeto. Então, veja, uma frustração, gente, ela tem que servir pra gente crescer com ela, amadurecer com ela. Viver essas emoções, tristeza, raiva, medo, são importantes pra quê? Pra gente amadurecer, pra gente crescer. Do tipo, olha uma reflexão que pode ser importante. Por que eu me atraio por esse tipo de homem? Aquele homem que... Porque eu posso refletir isso. Será que eu já não tinha sinais de que essa pessoa, né, não era uma pessoa confiável? Por que eu me atraio por esse tipo de homem? Por que eu tava me atraindo por esse tipo de homem que não é confiável, que não tem de fato uma disponibilidade no amor, que me faz me sentir insegura? Será que isso fala sobre mim, sobre o fato de eu não me sentir merecedora de amor? Eu não ser boa o suficiente? Por eu ter vivido um abandono, um trauma na infância e agora eu ficar naturalizando as pessoas me tratarem dessa forma? O que isso tem a ver comigo? Como eu posso crescer com isso? O que eu vou fazer dessa dor? Vou ficar com raiva, colocar isso pra fora e leve com você essa carga de destrutividade que você tem, eu não vou trazer pra minha vida. Ou seja, eu vou viver, vou sentir, vou expressar e vou deixar ir. Lembra? Eu já fiz uma live falando isso, gente. Saúde emocional tem a ver com a gente conseguir viver as nossas emoções com início, meio e fim. Fechando ciclos. Quando a gente não fecha ciclo, a gente vai colecionando dores. A gente começa a colecionar dores. E essas dores vão contaminando a gente. A gente chama de gestalt aberta. Que basicamente é o quê? É uma vivência que ficou em aberto, que não ficou resolvida na nossa mente, né? Na nossa vida. Ficou lá em aberto. Aí eu tô vivendo uma situação anos e anos depois, mas que essa vivência antiga ainda tá impactando lá. Então olha só que encrenca que isso é. Olha a encrenca que isso é. Porque a gente vai colecionando, daqui a pouco a gente tá amargurado na vida, a gente não confia mais em ninguém, a gente tá sendo os agressores, a gente tá sendo tóxico, a gente tá em solidão, sem se permitir viver o afeto. Por quê? Por causa de um trauma, por causa de uma frustração que se tornou um trauma. Então a saúde na vida, gente, não é não sentir, porque a gente vai sentir. E a gente vai sentir dor também, assim como a gente sente felicidade. Todas essas emoções fazem parte da vida. A grande questão da saúde é o que a gente faz com os nossos sentimentos, é o que a gente faz com as vivências negativas. As vivências negativas, gente, elas não precisam ser destrutivas. Uma coisa é dor, outra coisa é destruição. Não são a mesma coisa. Mas, na maioria das vezes, é isso que a gente faz. A gente pega aquela vivência de dor e destrói a nossa vida, gerando um trauma, se desqualificando, se maltratando. Percebe? Então a gente tem que estar muito atenta e saber diferenciar, tá? O que é frustração e o que é trauma. Se hoje, e aí eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Tem hoje um sentimento, por isso que eu fiz até na enquete, né, de hoje mais cedo, eu perguntei assim: tem alguma frustração que te impacta até hoje?
que te gera dor até hoje, que já faz tempo que aconteceu e até hoje você tá aí frustrada com ela, provavelmente essa frustração se tornou um trauma e tá impactando a sua vida até hoje. E isso é extremamente destrutivo, porque assim como essa frustração, provavelmente muitas outras ainda te acompanham. E isso vai contaminando a nossa vida, deixando a gente pesado, negativo, pessimista, né? Duro, agressivo, submisso, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho o que vocês estão falando. E aí já a gente vai para expectativas, tá? A Cássia falou, né, que tem medo de atrapalhar. O medo me atrapalha demais, sim, o medo atrapalha. Isso de novo, né? Depende da forma que você vive esse medo. Se você vive esse medo a partir de um acúmulo de frustrações, né? Aí realmente vai te atrapalhar, porque vai te paralisar. Por quê? O que o trauma faz, gente? Ele generaliza. É isso que o trauma faz. Então, se eu vivi uma situação ali de dor e foi muito doloroso ser traído, eu não quero mais sentir aquela dor. Ou seja, ou eu vou me tornar o agressor, ou eu vou ficar submisso, ou eu vou ficar solitário. Eu vou generalizar de que eu vou viver de novo essas dores, de que as relações não são seguras e vou acabar desenvolvendo mecanismos de defesa para não viver aquela dor de novo. Entende? Então, acaba gerando pra gente ações negativas e destrutivas, os traumas, né? A Ide falou, né? Tô vivendo assim. A Rô falou, depois que fui traída, sinto que ninguém merece mais o meu amor. Pois é, Rô. Tem que estar atenta a isso. Porque, veja, não só a vivência que você teve, que foi extremamente dolorosa de ser traída, mas olha o impacto mais doloroso do que a situação em si, é o impacto que ela está gerando hoje na sua vida. Porque quando você não confia mais em dar o seu amor, você também não vai usufruir do amor, né? Não vai usufruir do amor. Então é importante que você veja quais são as emoções, quais são as conclusões que você tirou a partir dessas emoções que ainda estão te impedindo, né, de poder confiar em escolher, né, boas relações, confiar nas suas decisões e nas suas escolhas e confiar de que você pode construir uma relação saudável, tá bom? A Ed falou, estou paralisada nesses sentimentos ruins. Pois é, essa é uma das coisas que acaba gerando adoecimento, né, gente? A gente pega aquele sentimento ruim e generaliza ele. E ele fica ali contaminando a nossa vida por muito, muito, muito tempo. A minha mãe não tem afetividade comigo, eu sofro com isso. Acho que a falta de afetividade da minha mãe me atrapalha muito. Eu preciso me libertar dessa falta. Beijo. Não se sentir amado pela mãe, com certeza, é uma das grandes frustrações da vida de uma pessoa. E é muito difícil a gente realmente reverter isso, mas totalmente possível, tá? Tem que olhar para carência, que isso gerou em você, tem que olhar para raiva, que isso gerou em você, tem que olhar para insegurança, que isso gerou em você, para que você possa não ficar mais se definindo a partir dessa ação do outro na sua vida, né? Essa irresponsabilidade afetiva do outro com você. Eu sou agressiva comigo mesmo, isso pode acontecer, exatamente. A gente usa muitas vezes dessas vivências frustrantes para ficar nos agredindo, né? Tenho 28 anos e não sei lidar com frustração até hoje. Veja, Gabi, lidar com as frustrações é um dos grandes poderes pessoais. Muitas vezes a gente não consegue, a gente entende, a gente percebe que não consegue lidar com as frustrações exatamente porque a nossa autoimagem, né, ainda está contaminada por traumas. A gente ainda está se definindo a partir de traumas vividos, ou seja, o que é? Inclusive, essa é uma das aulas, né, que eu dou lá na mentoria. O que é essa contaminação? A sua ferida te define. Ou seja, se eu fui abandonado, isso quer dizer que eu não tenho valor. Isso quer dizer que eu não sou merecedor, que eu sou quebrado, que eu sou insuficiente, que eu não posso confiar nas relações. Ou seja, as feridas definindo a forma que eu me vejo, a forma que eu vejo o mundo e a forma que eu me relaciono. Isso são os traumas, né? Então, lidar bem com as frustrações é uma conquista que acontece a partir do trabalho que a gente faz de autoconhecimento, de desenvolvimento de poder pessoal, ou seja, de responsabilidade pessoal, se sentir capaz e possível de transformar a sua própria vida, de autoestima e de amor próprio. Aí a gente começa a conseguir lidar com as frustrações com mais leveza ou com mais resolutividade, tá bom? Bom, gente, deixa eu voltar aqui, já eu termino de ler, tá? Os comentários de vocês, senão a gente não consegue terminar hoje.
Então tá, então ficou claro as frustrações, gente, tanto a questão da frustração em relação a gente, ou seja, a gente tá muito sensibilizado à vida, e aí acaba que tudo e qualquer coisa nos frustra, porque na verdade a gente tá muito fragilizado, então a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a nossa autoconfiança e a nossa autonomia de valor, para que as coisas tenham um impacto mais adequado comigo, né, na vida. E o outro ponto é o que eu faço com essas frustrações, o que eu faço com essas emoções. Eu deixo elas se tornarem traumas e controlarem a minha vida, né? Ou eu consigo expressar, viver elas, crescer com elas e deixar elas irem, tá? Então esses dois pontos são importantes aqui na parte da frustração. Lembrando, gente, que eu tô fazendo, voltei a fazer, né? Porque eu tava um tempo sem fazer, porque eu tava muito corrida, mas voltei agora a fazer os resumos, tá? Então, por exemplo, essa aula ela vai ser resumida, tá? Então eu faço ali 1 ou 2 folhas de resumo e aí mando lá no grupinho do Telegram. Então quem ainda não faz parte do grupo do Telegram faz muito, é muito bom fazer parte, porque eu acho que a gente escutar, a gente ler, aí na leitura é bom para vocês anotarem exemplos, né, como vocês se veem daquela forma, tudo isso ajuda nesse processo de autoconhecimento, tá bom? Expectativas, veja, eu coloquei aqui no título, expectativas disfuncionais. Por que eu coloquei isso? Que a gente quer se libertar de expectativas disfuncionais. Porque existem expectativas que são funcionais. Então, por exemplo, eu tô dentro de uma relação e eu ter uma expectativa de ser respeitada, de ser, né, em algumas coisas considerada, de ser amada, tudo isso são expectativas, ok, saudáveis. A questão é, quando que a minha expectativa fica disfuncional? Quando eu estou codependente, ou seja, quando eu estou inseguro, quando eu tenho uma baixa autoestima. E aí, vamos dar esse exemplo aqui do afeto. Então, é uma expectativa saudável a gente ser amado dentro de uma relação? É uma expectativa saudável. Agora, quando a gente está codependente, a gente quer ser amado de determinada forma. Então, a gente começa a criar expectativas que são disfuncionais. Porque não são, vamos dizer assim, obrigação do outro demonstrar o amor da forma que eu acho que o outro tem que demonstrar. Então, por exemplo, a gente pega ali, só da gente pensar num casal feito de um homem e de uma mulher, a gente já tem que entender que essas duas pessoas têm história de vida diferente. E essas duas pessoas viveram impactos culturais extremamente diferentes. Então, às vezes, o que é importante para a mulher não vai ser importante para o homem. E vice-versa. Às vezes, o que vai ser importante para o homem não vai ser importante para a mulher. Por exemplo, nós mulheres, nós somos muito incentivadas e muito conduzidas a entender o amor de uma forma sempre muito romântica, né? Então, um homem me ama quando ele tem atitudes. E aí, às vezes, quando a mulher tá insegura, ela acha exatamente isso, né? De que o amor tem que ser demonstrado daquela forma. Porque é isso. O outro, eu tô o tempo todo medindo o amor da pessoa. Então, quando aquela pessoa não faz de uma determinada forma que eu acho que é o que demonstra amor, eu tô ali criando uma expectativa disfuncional, porque eu tô querendo controlar aquela relação. Então, por exemplo, a mulher sente que o amor está envolvido a coisas românticas. O homem sente que o amor está envolvido a questões sexuais. Então, se a mulher diz um não pro sexo, ela não gosta mais de mim, ela não tem mais desejo por mim, ela não... Então, veja, quando a gente tá codependente, a gente lembra que a codependência fala sobre essa insegurança que a gente tem sobre o nosso valor e sobre o nosso merecimento de ser amado. A gente tá ali o quê? Calculando afeto. A gente tá ali o quê? Controlando afeto. A gente tá o tempo todo atento a quanto afeto eu tenho ou não tenho. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa demonstra afeto de diversas formas pra gente. Mas o fato dela não demonstrar daquela forma específica já me deixa inseguro, já faz com que eu ache que aquela pessoa não me ama, não me dá valor, não. Então a gente tem que estar atento com essas expectativas disfuncionais. Qual é a função, né, por exemplo, de um amigo na sua vida? A função de um amigo na sua vida, gente, não é estar o tempo todo disponível para você. Essa não é a função de um amigo, porque ele tem a vida dele também, ele tem os limites pessoais dele. Então, às vezes ele vai ter disponibilidade, às vezes não. Mas se a minha expectativa é de que um amigo que me ama está sempre disponível para mim, porque eu sempre estou disponível para os meus amigos, eu vou me frustrar. E vou alimentar, vamos dizer assim, né? Uma expectativa ruim para aquela relação. Então, a gente tem que estar atento.
muitas vezes, essa é uma pergunta interessante, né? Quando as pessoas têm um sentimento muito de injustiça, que quer dizer o quê? Ah, eu sempre dou mais do que eu recebo, né? Eu sempre faço pelos outros mais do que as pessoas fazem por mim. Vale uma reflexão. Será que todas as pessoas estão erradas no quanto elas te dão? Ou será que é você que está dando mais do que deveria? Porque quando a pessoa é insegura de ser amada, gente, muitas vezes ela ultrapassa seus próprios limites para convencer o outro do seu valor. Muitas vezes ela se abandona pelo outro, coloca o outro como prioridade. E aí qual é a expectativa que ela cria? Que o outro tem que fazer a mesma coisa. Que o outro então tem que dar tanto quanto que eu dou. Mas às vezes a questão está na gente. Será que a quantidade que eu dou é o saudável? Ou tá disfuncional? Ou eu que tô vivendo essa relação de uma forma codependente, insegura, ansiosa, ameaçada? Porque veja, gente, amor, quando a gente ama uma pessoa, não tem a ver com a gente tirar da gente para mostrar pro outro. Muitas pessoas fantasiam que amar é suportar, amar é tirar de si para dar pro outro. Amar pode ter momentos que a gente precisa tirar da gente para dar pro outro, pode. Mas se isso é uma regra, se o tempo todo eu tô me abandonando para estar salvando, ou para estar servindo, ou para estar agradando os outros, eu começo a ter essa expectativa, e essa é uma expectativa extremamente disfuncional. Por quê? Porque eu tô esperando que o outro faça por mim aquilo que nem eu mesmo faço. Então eu tô querendo que o outro me dê prioridade, sendo que eu mesmo nunca me dou prioridade. Eu tô querendo que o outro me respeite, sendo que eu mesmo nunca me respeito. Eu tô querendo que o outro me valorize, sendo que eu mesma não me valorizo. Então, amor, gente, tem que ser abundante. E amor, né, não tem a ver com não ter limites, tá? Por exemplo, muitos pais e mães sofrem. Por quê? Às vezes são pessoas que se sentiram carentes, né, se sentiram abandonados, rejeitados durante a infância e se tornam em pais superprotetores. Ou seja, pais que têm dificuldade de colocar limite nas crianças. Isso é péssimo. Péssimo, péssimo para a criança, para eles próprios. Porque amor não tem a ver com servir sem limite, dar sem limite, né, viver em função do outro. Porque, como diz, né, a famosa frase, ame o outro como ama a ti mesmo. Então tá tendo amor para você? Tá sobrando amor para você? Você se ama? Você faz por você o que você espera que os outros façam por você? Porque isso precisa ser um equilíbrio. Então, nem eu vou ser egocêntrica, egoísta, de nunca fazer nada pelo outro, do tipo, eu nunca vou deixar de ir pra minha academia pra, sei lá, fazer uma comidinha pro meu marido. Eu nunca vou ceder na coisa que eu quero pro que o outro... Não, gente, a gente tá falando de equilíbrio. Né? Então a gente tem que saber dar, e a gente tem que saber dar pro outro, e a gente tem que saber dar pra gente, né? Então muitas dessas expectativas disfuncionais vêm exatamente do que de eu ter ali, colocar naquelas relações uma função que não são daquelas relações. Então, por exemplo, eu não vou me casar pra ter um pai. O meu marido não tem que ser um pai pra mim e nem eu tenho que ser uma mãe pra ele. A gente é parceiro. Eu não vou esperar das minhas amizades que elas estejam sempre disponíveis para mim, porque eu também nem sempre vou estar disponível. E tudo bem. Mas quando eu estiver disponível, o meu amor vai estar lá, com abundância para aquela pessoa. Assim como quando esse amigo estiver disponível, eu vou saber receber esse amor com abundância. Então, quais são as expectativas que eu faço dessa relação? É que o outro tem que servir a mim, assim como eu sirvo ao outro? É de que o outro tem que me obedecer? Porque eu sou tão inseguro que eu só me sinto seguro nas relações quando eu tô no controle de tudo. Ou seja, essa pessoa não pode ter amigo, essa pessoa não pode viajar, né? Tem gente que acha um absurdo. Quando eu falo, né, por exemplo, pouco tempo atrás, né, o Júlio tava viajando com os amigos dele. Tem gente que acha um absurdo. Eu não deixaria. Eu acho essa uma frase tão agressiva, gente. Tão agressiva, porque assim, eu não espero que ninguém decida pela minha vida. Assim como eu também não quero decidir a vida de ninguém. Isso é uma responsabilidade muito forte, muito pesada. Então, para a pessoa estar numa relação comigo, ela tem que deixar de ter individualidade? Eu não estou disposta a deixar de ter individualidade. E sinto como um ato de amor, mas um amor saudável e abundante, de uma pessoa que é autoconfiante, que o outro tenha direito à individualidade dele, à liberdade dele, assim como eu.
assim como eu. Então, eu não tenho que ter disposição, gente, de me abandonar e de ultrapassar os meus limites e de viver em servidão a alguém para que eu convença essa pessoa de que ela é amada por mim. Então, da mesma forma, eu não vou exigir isso do outro. Para que eu tenha, então, uma expectativa saudável dentro dessa relação. Que é o quê? Duas pessoas livres, bem resolvidas, de boa autoestima, que querem estar junto. Porque eu quero uma pessoa comigo porque ela quer estar comigo. Eu não quero sentir que essa pessoa precisa, depende de mim. E sim que ela quer estar comigo. E, cara, quando a gente conquista isso, a vida se torna leve. As relações se tornam leves. Porque eu não tô ali controlando ou convencendo o outro. Eu tô ali usufruindo, trocando de uma relação de duas pessoas que decidem autenticamente estarem juntas, serem amigas, serem parceiros, um casal, né? Viverem a relação ali de mãe e filho, de pai de filho, enfim. Por isso ser uma decisão, entende? Então a gente tem que estar atento às nossas expectativas. Será que o que eu espero do outro é muito mais uma projeção de uma carência minha, que eu não tive e continuo não tendo, porque hoje eu ainda não me dou, né? E aí por isso eu fico sempre muito frustrado com o outro, com expectativas disfuncionais. E aí esse é um ponto importante pra gente se responsabilizar. Gente, uma coisa que eu sempre falo nas lives e continuo. Responsabilidade é poder pessoal. Responsabilidade não tem a ver com você se sentir culpado na vida. Ah, eu fiz uma coisa errada, então eu tenho responsabilidade sobre isso e eu me sinto culpada. Não. Ninguém decide algo destrutivo de forma autêntica. Então, uma pessoa que tá em análise e começa a perceber que, sim, fui muito controlador nessa relação, ela não tem que usar desse conhecimento, desse autoconhecimento, para se culpar e para se destruir. E sim para se responsabilizar, que é como eu posso crescer nesse ponto. Como eu posso amadurecer para então não ser mais essa pessoa controladora. Já que eu entendo que não é esse tipo de relação que eu quero construir. Que não é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Não é esse tipo de amor que eu quero viver. Um amor tóxico, abusivo, de expectativas disfuncionais, de um monte de cobrança. Tem relacionamentos que vivem sob briga. Relação que é briga o dia todo, briga todo dia, qualquer coisa que saia ali da rotina, que desagrade, tá brigando. E aí entra naquela questão que eu tava falando com vocês sobre frustração. Veja, às vezes eu vou querer que o Júlio faça uma coisa pra mim e ele vai falar, não, não posso, não quero, não vou, não. A forma que eu lido com essa frustração, gente, não pode ser definindo o amor dele por mim. Porque senão isso se torna controle. Se o fato dele estar me frustrando faz eu me sentir não amada, o que isso vai gerar? Eu vou começar a querer controlar ele. Porque eu não quero ter esse sentimento de insegurança ou do amor. Mas eu tô ali enquadrando o que é amor pra mim. E aí eu exijo que o outro atenda às minhas expectativas. Isso é extremamente tóxico pra nós, porque a gente vive o quê? Em ansiedade, em alerta, em angústia. E pro outro, que tá sendo o tempo todo exigido. E aí o que começa a acontecer? As pessoas começam ao invés de... Vamos dar um exemplo. Eu tô num relacionamento e aí meu namorado é muito inseguro. Aí ele vai e fala assim, eu quero ver seu Instagram, eu quero ver seu celular. Aí eu, pra fazer ele se sentir mais seguro, vou lá e deixo ele ver meu celular. Mas o que vai acontecer imediatamente? Eu vou começar a me sentir no direito de ver o celular dele também. E aí qualquer situação eu vou falar, me deixa ver seu celular também, porque você não quer ver o meu? Então eu também quero ver o seu. Olha só que nhaca. Ao invés de eu colocar o limite e falar, não, essa é uma insegurança sua, não tô te dando nenhum motivo pra você estar inseguro comigo. Isso é uma insegurança sua, vai trabalhar isso, vai resolver isso. Não. Eu vou cedo a chantagem emocional do outro e imediatamente começa a me tornar uma chantagista também. Começa a me tornar uma controladora também. Então, ao invés de cada um resolver as suas questões, não. A gente começa a fazer o quê? Jogar um pro outro, jogar um pro outro, jogar um pro outro, jogar um pro outro. Daqui a pouco essa é uma relação abusiva.
sem liberdade, sem autonomia. Gente, tem casais que desfazem redes sociais. Assim, de verdade, se eu, pra confiar naquela pessoa, não admito que ele tenha, ou que ela tenha uma rede social, de verdade, essa é uma relação frágil pra mim. Frágil. Se pra eu me sentir seguro na relação, essa pessoa não pode viajar com amigos, desculpa, isso pra mim é uma relação frágil. Não é uma relação que gera abundância. É uma relação que tá escassa. Que eu tô inseguro, que eu tô desconfiado. Ah, Adri, mas às vezes não pode ser de fato, essa pessoa realmente não pode estar me gerando insegurança? Pode, mas aí você tem que questionar, por que você tá com essa pessoa? Por que você escolhe e se atrai pessoas que não são confiáveis? Isso é uma pergunta, é uma responsabilidade sua, porque o mundo vai continuar existindo essas pessoas. E essa escolha quem faz é você, mesmo que inconsciente. Mas você tá aqui ouvindo isso para trazer isso à consciência. Por que então eu escolho uma pessoa não confiável? Porque existem duas formas da gente viver, gente, a insegurança. Uma, eu escolher pessoas que não são confiáveis, e aí eu faço isso por algum motivo. Ninguém que se sente amada na vida, que se sente merecedor de amor, que se sente seguro consigo mesmo, que tem valor, que se sente com valor, ninguém com essas percepções vai se apaixonar, se atrair por uma pessoa que maltrata ela. Não vai. Então, assim, se existe essa atração, é porque existe já uma questão anterior, que é uma questão da sua história de vida, da sua autoimagem, da sua autoconfiança, né? Anterior àquela situação. Então, essa é uma forma da gente viver em segurança. É a gente buscar pessoas não confiáveis. Então, aí a gente fica lá, entra lá naquelas expectativas funcionais, no controle, no abuso, naquele monte de coisa. Outra forma da gente viver, né, gente, uma insegurança, né, uma não confiança, é os nossos traumas. Então, veja, quando eu não me sinto merecedor de ser amado, eu posso encontrar uma pessoa que me ame e que tenha amor para me oferecer. Mas eu não confio de que eu mereço ser amada. Então eu tô insegura, eu tô desconfiada daquele amor. Eu tô esperando o momento que aquela pessoa vai me trair, vai me abandonar, vai me rejeitar, vai... E eu tô o tempo todo lá o quê? Controlando, medindo, chantageando. Porque eu tô o tempo todo na expectativa de que aquela pessoa me rejeite e me abandone. E aí nas pequenas atitudes eu sinto como um abandono, como uma rejeição. Sei lá, do tipo, essa pessoa me disse um não. Ah, eu queria muito sair pra jantar com você na sexta-feira à noite. Aí a pessoa fala, não, tô cansada, ou não, vou encontrar meus amigos, ou não, já tinha outra coisa combinada, ou não quero. Aí pronto. Então, essa pessoa tá me traindo, não me ama, tá me abandonando, tá me rejeitando, tá... Mas isso é uma questão minha, não é uma questão do outro, necessariamente. A não ser que eu conviva e me relacione com pessoas não confiáveis. Tá? Gente, por que eu tô trazendo dessa forma? Porque a pior coisa que a gente pode sentir na vida é o sentimento de que a gente não tem saída. Quando a gente não se responsabiliza pelas coisas que acontecem na nossa vida, o que a gente tá dizendo pra gente? É que a gente não tem poder na vida. É que a gente é vítima da vida. E se sentir vítima das situações e vítima das circunstâncias é o pior sentimento, sabe por quê? Porque você sente que você não tem saída, que não tem solução pra você. Então é melhor aceitar mesmo essa pessoa aqui que não é confiável e que é abusiva e nanana comigo, porque não tem nada melhor pra mim. Não tem nada melhor, porque eu não faço nada, eu sou ótimo, maravilhoso e tudo de ruim acontece comigo. Eu não participo, entenda. Entender como a gente participa das circunstâncias da nossa vida, gente, é poder, é poderoso. Porque tá dando pra você, então, a chance de você poder viver e participar da sua vida de outra forma. E não daquela que te leva pra um caminho ruim. Tá? Bom, então, pra fechar, né, gente, é importante a gente ver como que a gente vive as nossas expectativas nas relações. Se a gente vive de forma exagerada, entendendo que o amor é controlar o outro, ou que o amor é ser controlado, servir o outro, a gente tem que estar atento porque a gente está tendo expectativas disfuncionais e de codependência, tá? Então, a gente precisa desenvolver nossa autoestima, ou seja, o sentimento de que a gente tem valor, né? A gente precisa desenvolver poder pessoal, quer dizer o quê? Entender que nós temos responsabilidade e que nós participamos ativamente, mesmo que de forma inconsciente, nas relações que a gente vive, nas situações que a gente vive na vida. E individualidade, que tem a ver com o quê? Eu não preciso
que o outro me aprove, que o outro, né, para que eu me sinta com valor. Eu tenho que primeiro trabalhar a minha relação comigo mesma. É isso que vai me desenvolver a autonomia. Antes de eu insistir, querer muito o amor do outro, confira, eu me amo? Eu me valorizo? Eu cuido de mim? O que eu penso sobre mim? Eu tenho orgulho de mim? Ou eu sou uma pessoa crítica, que tá o tempo todo se agredindo, que tá o tempo todo se diminuindo, se inferiorizando, se comparando, se maltratando? Então, busque essa reflexão em você, para que você entre numa relação, né, seguro de que merece ser amado, desenvolva então expectativas funcionais e esteja menos fragilizado nessa relação, ou seja, não vai ser qualquer coisa que vai te frustrar, porque você consegue lidar, né, a partir dessa autonomia emocional com mais leveza e fluidez e tranquilidade com as coisas pequenas que frustram e que fazem parte de qualquer vínculo, né, gente? Faz parte de qualquer vínculo. Então, quando a gente tá muito inseguro, qualquer coisa se torna uma guerra. Não tem como uma relação ser saudável dessa forma, né? Aí, gente, uma coisa que eu queria pedir pra vocês. Faz tempo que eu não peço, mas eu sempre esqueço. Eu escrevi aqui hoje pra não esquecer. Quem gostou da live, gente, quem está saindo daqui mais introspectivo, se sentindo mais responsável por si mesmo, com mais poder pessoal, né, com mais autoconhecimento. Nem sempre o autoconhecimento gera alívio de primeira. Às vezes gera um pouquinho de peso, né? Porque a gente tá saindo da nossa zona de conforto. Mas tudo isso é muito poderoso, tá? Então, se vocês gostaram da live, vou pedir um favorzão pra vocês, que é pra vocês me ajudarem a crescer as lives, tá? Então, assim, eu já tô aí há quase 2 anos nas redes sociais, né? E tô querendo aumentar aqui meu número, tá? De pessoas assistindo as lives. Quero que mais pessoas escutem, né? Venham ao vivo, porque como eu sempre coloco as lives gravadas lá no YouTube, gente, eu acho que muita gente acaba não vindo ao vivo, mas é muito importante até para que o Instagram entenda, né, que as pessoas estão gostando da live, das minhas lives. É muito importante que as pessoas estejam aqui ao vivo. Então eu vou pedir para vocês, quem puder, tira uma foto, tá? Aqui da live. E aí, posta no seu story ou no seu feed, fazendo uma indicação, tá? As minhas lives acontecem toda segunda e terça, 8 horas da noite, tá bom? Então, quem quiser tirar fotinha, só tirar um printzinho do celular. Pronto, obrigada. Quem puder fazer isso por mim vai me ajudar muito, tá? E vamos fechar com a nossa frasezinha, né? Porque eu sempre começo e termino com as frases. Vamos fechar com a frase. Hoje, a frase que eu trouxe fala exatamente sobre essas expectativas disfuncionais. Fala o seguinte: paradoxalmente, ser capaz de estar sozinho é a condição para ser capaz de amar. Por quê? A gente precisa diferenciar o que é dependência emocional e o que é amor. As pessoas confundem muito isso. Confundem muito. Se você precisa do outro, é porque provavelmente você está dependendo do outro. Se você precisa provar o seu valor para o outro, se você precisa convencer o outro a te amar, se você precisa controlar as situações para se sentir seguro, se você precisa se submeter e se abandonar pelo outro, é porque você está vivendo dependência emocional e não amor. Quando a gente entende que a gente pode ser feliz com nós mesmos, é quando a gente consegue oferecer amor, porque a gente oferece um amor com liberdade, com empatia, com respeito à individualidade, à humanidade do outro, tá bem? É quando a gente tem a chance, então, de viver essa relação de forma mais saudável. E é isso sim é amor, tá? Bom, é isso, gente. Tô muito feliz, né, de ter voltado a fazer as lives. Gosto muito de estar aqui com vocês. Pra mim, assim, é uma honra poder transmitir um pouco para vocês do meu conhecimento, das minhas reflexões, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a live tenha sido didática, né? Quem não faz parte ainda do grupo no Telegram, vai lá, aqui tem um link, tá, gente? Aqui no meu Instagram, no feed do meu Instagram tem um linkzinho, que aí vocês podem apertar e lá tem meu Telegram, tem meu YouTube, tudo isso para vocês participarem, tá? Ah, tá bom, a Arabella tá pedindo para eu escrever. Deixa eu escrever aqui então para vocês, calma aí. Paradoxalmente, vírgula, ser capaz de estar sozinha
é a condição. Calma aí. Ivolita, querida. É a condição para ser capaz de amar. Erich Fromm. É isso, meus queridos. Gente, amanhã a gente vai ter... Pronto, tá aí a frase. Amanhã a gente vai ter live 8 horas da noite. Lembrando que as lives de terça-feira, vocês decidem o tema, tá? Então eu deixei ali 3 possíveis temas. Vou colocar aqui no story de novo. Deixei 3 possíveis temas pra vocês votarem e a gente poder trabalhar amanhã, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. A gente se vê amanhã. Que saudade que eu tava de vocês. Tchau, até amanhã.